momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Salvador, que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, fala de uma tempestade. A tempestade é essa, qual os discípulos enfrentaram, assim como muitos de nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Hoje, vamos colocar assim, podemos não enfrentar tal tempestade que aconteceu aqui, quando diz a palavra de Deus. Não foi uma tempestade de água, não foram as ondas, não foram os ventos fortes, mas de repente essa tempestade qual você enfrenta hoje, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida física, na sua saúde comprometida por algum tipo de enfermidade, seu filho, esposa, marido, de repente uma perseguição ou um desemprego, a perseguição no emprego ou o desemprego, as dívidas que só têm aumentado, os problemas emocionais, a depressão, a falta da vontade de viver. Talvez essas sejam as tempestades que você esteja enfrentando. Mas a palavra desse momento é a palavra do Senhor Jesus lá anos atrás, quando ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A partir do verso 46 diz assim: e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Veja bem, o Senhor Jesus se retirou em um determinado momento, após ter pregado e ensinado, para orar, ficando ali ele sozinho. O barco, o qual estavam os discípulos, qual o Senhor Jesus havia dito: subam no barco. E esse barco ele começou a ir de acordo com as ondas do mar. Quando o Senhor Jesus ouviu aqueles gritos de socorro, aqueles gritos de pavor, porque Marcos diz aqui que o vento era contrário, o Senhor Jesus, olhando para aquela situação, tentou ir adiante do barco para controlar, para impedir todo aquele desespero de quem estava no barco.
Os discípulos, na verdade, se assustaram. Não pensaram que era Jesus andando por sobre as águas. Não imaginavam que o Senhor Jesus estava indo ao encontro deles para os socorrer. Então eles disseram: é um fantasma. É alguma coisa que eu não estou conseguindo entender, que não estamos conseguindo entender. E o Senhor Jesus então lhe fala: calma, quieta o coração, sou eu, não tenham medo. O Senhor Jesus então, pegando-os ali, trouxe o barco de volta para a terra. Naquele momento os ventos ficaram calmos, tudo voltou ao normal. Diz aqui Marcos que os discípulos reconheceram Jesus quando chegaram do outro lado. Aonde estava a fé dos discípulos? A mente deles estava voltada para quê? Se eles, ouvindo a voz do Senhor Jesus, não o reconheceram. Ele até cita que a questão da multiplicação dos pães, que foi algo que aconteceu minutos antes, ou horas antes desse imprevisto. É muito fácil falarmos que o Senhor Jesus é bom, é justo, é poderoso, quando vemos milagres. E esses milagres saciam a nossa fome, como aconteceu com o povo anterior a esse. Que a fome foi suprida através dos pães, através dos peixes. Só que diante de um vento forte, diante de uma tempestade, não conseguiram permanecer na mesma fé que horas antes haviam vivido. Talvez você já viveu milagres extraordinários meses atrás, anos atrás. E hoje, nessa tempestade, você não consegue viver essa mesma fé. Porque os ventos têm abalado você emocionalmente. Os ventos, as tempestades têm sacudido você. E a sua fé, ao invés de aumentar, de crescer, tem ruído. Tem sido minimizada. E eu pergunto a você: você crê suficientemente no poder de Deus e no milagre que pode acontecer na sua vida? Você crê que o mesmo Deus que operou no passado também opera nos dias de hoje? Também faz maravilhas nos dias de hoje? Bastou o Senhor Jesus entrar naquele barco para que tudo voltasse ao normal. De repente, o Senhor Jesus está distante da sua vida. Nesse momento, aquele havia se retirado para orar. E os discípulos ficaram sozinhos no barco. Mas o estar sozinho no barco não quer dizer que Jesus havia desamparado. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele tinha a vida dele também de oração, de comunhão com Deus. Mas ainda assim, quando ele ouviu o grito de socorro daqueles discípulos, ele foi ao encontro deles. Da mesma forma, pode acontecer com você. A partir do momento em que você começar a clamar, em que você gritar por socorro, em meio à tempestade que você está, achando que está sozinho, o Senhor Jesus vai ouvir o teu grito de socorro e Ele vai ao teu encontro.
e Ele vai controlar toda essa tempestade. Mas Ele precisa voltar a ouvir a tua voz. Voz essa que se calou em meio a uma tristeza, a uma frustração, em meio a uma decepção. Tem pessoas que até hoje ainda não conseguiram voltar para Jesus desde a pandemia que nós enfrentamos há 2 anos atrás. Tem pessoas que até hoje acham que a pandemia ainda está na igreja. Não está no shopping, não está em festa, não está em qualquer lugar aonde possam ir. Pessoas enfraqueceram. Pessoas que calaram a sua voz de adoração, de clamor, e não conseguem voltar. Esfriaram, morreram na fé. Mas talvez esse seja o momento de você clamar. Esse seja o momento de você gritar. Jesus pode não estar com você no barco, mas Ele está com certeza a uma distância onde dá para ouvir a sua voz. Porque não existe lugar no mundo inteiro o qual o Senhor Jesus não possa nos ouvir, não possa ir ao nosso encontro. Mas depende da nossa atitude. Tão somente depende de nós gritarmos por Ele, de nós clamarmos por Ele. Jesus não está no barco, não está nessa tempestade, mas Ele está perto de você. E no momento em que você chamar por Ele, Ele entra no barco juntamente contigo. Por que Jesus saiu do barco da tua vida? Porque talvez você virou as costas. Porque talvez você negou a fé. Porque talvez você deu o primeiro passo para seguir distante do Senhor Jesus. Porque mesmo em nossas fraquezas, mesmo com muitas falhas que temos, Ele não nos desampara. O Senhor Jesus não dá as costas para nós. Muito pelo contrário, somos nós que muitas das vezes viramos as costas para Ele. Somos nós que muitas das vezes, quando olhamos as tempestades, imaginamos, estamos sozinhos. Do que tem adiantado orar, do que tem adiantado ir à igreja? É melhor abandonar tudo, é melhor voltar àquelas velhas práticas, às práticas antigas, aos erros do passado, achando que assim tudo vai ser colocado, posto no seu devido lugar, quando na realidade tudo desanda. Você está enfrentando uma tempestade nesse momento? Qualquer que seja a tempestade, chame Jesus para a sua vida. Chame Jesus para o seu barco. Tudo vai acalmar. Pode não ser perfeita a sua vida, mas o Senhor Jesus estando à frente, tomando a frente da sua vida, Ele vai colocando as coisas no lugar certo. Quando o Senhor Jesus está na direção, está no controle, a nossa vida, ela vai se encaixando da forma, da maneira que Ele quer para nós. Quantas são as vezes que agimos por nós mesmos e as coisas não dão certo?
Quantas vezes você tem agido pelo seu próprio braço, por seu próprio pensamento? E você só tem quebrado a cara. Só tem comido restos. Tá faltando o quê? Ou quem está faltando na sua vida? Pense nisso. Ainda há tempo. Não deixe com que o inimigo venha colocar coisas na sua mente, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que Deus não te ouve mais. Deus ouve sim a sua oração. Deus ouve sim o seu pedido de socorro. Mas seja rápido em fazer. Tenha urgência nisso. Dê prioridade a isso. A sua vida espiritual não pode morrer. Não pode definhar. E para que isso não aconteça, você precisa dar esse passo de fé. Então seja esperto, seja prudente. Vamos aproveitar o tempo que temos. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Enquanto há tempo de buscá-lo, vamos buscar. Enquanto há tempo de nos render a Ele e de servir a Ele, então vamos fazer e fazer de todo o nosso coração. Não deixe a tempestade te afogar. Não deixe que pessoas venham te tirar do caminho. Se os teus amigos não querem seguir o caminho estreito com você, então por que você ainda caminha com eles no caminho largo, só para agradá-los e desagradar a Deus? Faça o contrário. Desagrade a todos, mas não aquele que te escolheu para ser um vitorioso. Mas não desagrade aquele que se entregou por você, aquele que torce por você. Entristeça muita gente, mas não o Espírito Santo. Tá bom? Pense nisso, reflita sobre a sua vida. Se está em meio à tempestade, você pode clamar por Jesus. Ele não está longe de você. Seus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir. Grite, peça por socorro, que Ele virá por cima das águas, em meio à tempestade, para te salvar, para te dar livramento. Você não pode morrer. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus venha direcionar você a tomar as atitudes certas, a tomar as decisões certas. Não para, vamos dizer assim, que Deus seja beneficiado, é para o seu benefício próprio. É por isso que temos que estar aos pés do Senhor Jesus. Um forte abraço. Lembrando que amanhã nós temos culto, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, e eu espero por você. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.